Em 7h29, pelo horário de Brasília, olha só, dados divulgados pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária revelam que as exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde no primeiro trimestre de 2024. Ao todo, foram mais de 37 bilhões e 400 milhões de dólares em embarques. Esse cenário é o tema da participação de hoje aqui com a gente do consultor de agronegócio e colunista do canal AgroMais, Celso Ricardo. Celso, muito bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, prazer estar contigo. Satisfação nossa, Celso. Bom, um aumento aí desses números, segundo o Ministério, foi de 4,4% em relação a 2023 nos embarques, nas exportações. Que tipo de avaliação, que tipo de reflexão você pode trazer para a gente a partir desses números divulgados pelo Ministério? O agronegócio, pelo menos o empresarial, vive aí um bom momento? Felipe, o que nós precisamos entender é que o agronegócio brasileiro, de uma certa forma, ele é composto do setor primário, secundário e terciário. O mercado mundial, ele segue em busca por alimentos. Isso vai ser uma prática normal e cada vez maior ao longo dos próximos anos, até porque a população mundial ela vem aumentando. E dessa forma, levando em consideração a nossa necessidade de comercialização, tendo em vista, né, os valores que o dólar tem, né, alcançado, torna-se atrativo o mercado de exportação. Sendo assim, o que nós temos a produzir satisfaz o mercado internacional e isso faz com que os valores e os volumes ligados a esse mercado sejam atrativos e, por isso, mais intensos. Então, isso significa que não necessariamente uma ponta está ligada à outra. Um ótimo resultado nas exportações não significa que lá na outra ponta do setor primário, como você disse, as coisas estejam caminhando num sentido tão positivo, com boa rentabilidade para o produtor. Isso não necessariamente se reflete, né? Perfeito, Felipe. Nós aqui no Brasil consideramos muitos resultados finais. Nós falamos de representatividade do PIB, balança comercial, superávit primário, nós falamos de exportação e faturamento recorde. Isso é uma coisa muito ligada aos resultados nacionais, tendo em vista o mercado internacional, e as indústrias que têm uma grande diversificação comercial, principalmente com o mercado exterior. Já para o setor primário, as limitações são maiores. Os reflexos dos bons resultados no final, né, na última extremidade da cadeia produtiva, não refletem a realidade que o setor primário está vivendo, muito pelo contrário. Nós vivemos situações ligadas a endividamentos, a crises por fatores climáticos, a falta de políticas públicas específicas e, para mim, analisando o Brasil de uma maneira geral, esses resultados finais estão, de uma certa forma, deixando os resultados ruins do setor primário, como a gente diz, lá embaixo do tapete. E isso preocupa porque não existe igualdade, seja de resultados ou de visão, e cada vez mais o setor primário vai ficando no esquecimento. Analisando um pouquinho mais, então, o desempenho desse setor de exportações aqui do nosso setor, do agro, a gente percebe que a China tem se estabelecido, de fato, como um país parceiro nosso, o nosso maior parceiro comercial, e tem se estabelecido, né, tem se firmado nesse patamar. Essa é a tendência, de fato, o Brasil explorar cada vez mais esse mercado chinês, ainda há potencial para crescimento ainda desse mercado junto com os chineses? Felipe, eu acho que o mercado da China, em questão de volumes, só se acontecer alguma questão sanitária que venha a prejudicar a produção interna da China, ela já chegou num limite. A China já tem uma estrutura interna organizada. Então, se algo não acontecer que crie problemas internos e a China tenha que importar alimentos, eu acho que já está estabilizado. O que me preocupa no Brasil é a falta de gestão e profissionalismo, e aí eu coloco o Ministério da Agricultura, eu coloco a própria Conab, né, em analisar a estrutura das fronteiras para dentro do Brasil, para nós conseguirmos viabilizar a produção, e a viabilidade vem a partir de uma melhor margem de lucro, até numa redução da representatividade no custo da formação de preços, para nós podermos diversificar mais o mercado internacional. Existem inúmeras oportunidades de comercialização no exterior, mas como o nosso custo tem uma alta representatividade
no preço das commodities, nós estamos ficando cada vez mais limitados, e aí eu coloco a China como esse último recurso que nós temos. Nós não estamos tendo oportunidade de melhorar a produção, reduzir o custo e aumentar o leque de exportação no mercado internacional com boa margem de lucro. Então, a falta de estrutura interna e de gestão nossa está limitando as oportunidades e cada vez mais nós ficamos na dependência da China, que é sim um grande parceiro comercial do Brasil. Queria aproveitar a sua participação aqui, já que você tocou nessa questão de estrutura, né, das nossas fronteiras para dentro. Melhorar essa questão estrutural aqui do nosso setor passa diretamente por um bom plano safra, que vai ser anunciado na semana que vem. Queria saber a sua expectativa em relação a esse plano. Será que esse plano vem aí para atender de fato as demandas, que são muitas, do setor? Eu acredito, Felipe, que ele não vai atender a demanda, mas mais do que a grande expectativa por um grande valor, a dependência essa contínua dependência do Plano Safra para nós produzirmos é que me preocupa. O Brasil internamente, em termos de Ministério da Agricultura, como eu falei, está muito pouco estruturado em termos de assistência, para o produtor rural, para o setor primário. Então, essa nossa dependência do Plano Safra me preocupa muito com relação à produção. E mais do que o Plano Safra, nós ainda continuamos numa dependência que se reflete da seguinte forma: nós vamos produzir a qualquer custo e vender a qualquer preço. Nós temos uma gana em salientar para o mundo que o Brasil tem uma produção recorde, uma safra recorde. Mas até agora, quais foram os projetos e os programas para nós melhorarmos a nossa capacidade estática, de estoque dessa produção? Então, nós estamos trabalhando cada vez mais com os números finais e apresentando cada vez menos propostas para nós melhorar essa estrutura interna, que mesmo com um plano safra maior, ainda pode nos causar prejuízos. Então, a falta de gestão interna no Brasil nos reflete ou nos direciona apenas pela expectativa de um plano safra, que se ele não vier na quantidade necessária, nós vamos ter problema de produção. Então, os problemas ligados ao agronegócio brasileiro, eles crescem cada vez mais. Se nós não colocarmos em pauta todas essas situações, políticas públicas, subsídios diretos para o produtor rural e outros tantos problemas, só a questão de um alto valor do plano safra não vai resolver os nossos problemas. Muito bem, uma série de questões, de desafios estruturais que o setor precisa avançar, resolver, e precisa para isso de políticas públicas concretas, Celso? Bom, queria agradecer a sua participação com a gente, trazendo um pouquinho aí sobre a sua avaliação sobre esse desempenho do setor, nesses dados divulgados pelo Ministério, Queria desejar a você um bom restinho de semana. A gente volta a conversar na nova oportunidade na semana que vem. Felipe, prazer estar contigo e até quarta-feira que vem.